Olá, eu sou a Sabrina. E eu sou a Luana. E nós somos o Mulherada Pod! Antes de começar, de novo pedindo para você dar as 5 estrelinhas no Spotify, seguir a gente para que você receba notificações dos novos episódios. E se você assiste pelo YouTube, que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com muitas mulheres aí que estão no seu círculo de amizade, de família, tá? E, Luana, hoje pra gente entrar no assunto, você já teve que recomeçar alguma coisa na sua vida? Muitas vezes. Muitos recomeços. E para falar com a gente sobre recomeços, trouxemos ela, Angélica. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada, agradeço de coração o convite de estar aqui participando para falar de uma coisa que é tão importante e tão recorrente na vida das pessoas, das mulheres, enfim. A gente vai focar mais nessa parte do feminino. E então, tô lisonjeada de estar aqui com vocês. Que legal. Que bom, já era Sim. pra Angélica ter vindo há muito tempo. Já. O nome dela faz tempo. Agora deu certo. Mas é agenda e E recomeços, né? recomeços. recomeços. Isso aí. Sim. O nosso podcast, inclusive, passou por um Sim. recomeço, né? Sim, exatamente ele que Então, veio na mente. aham. Então, a gente tá em casa. E pra gente começar, conta pra nós quem é você no meio da mulherada. Misericórdia, então vamos lá. Meu nome é Angélica, tenho 34 anos, moro aqui em Lages e eu gosto de me identificar com uma pessoa entusiasta do feminino, entusiasta da autoestima. Já fiz alguns trabalhos com a Sabrina, inclusive, né, para trabalhar essa parte da autoestima feminina. Eu gosto de falar sobre o assunto, de tratar sobre o assunto, porque a mulher já tem uma carga muito pesada em cima dela, de querer dar conta de tudo, que muitas vezes a gente sabe que a gente não dá, né? O ser humano, ele é limitado. E eu me vejo como uma pessoa que fala sobre isso, destacando vulnerabilidades. Por quê? Porque em algum momento da minha vida eu tive que falar sobre esse assunto na terapia e trabalhar. Então, era aquela pessoa super controladora ainda. A gente tá trabalhando essa parte, né? E dificuldade de falar das emoções. E quando eu fui para esse campo de ver que, tipo, o mundo podia ser um pouco menos cansativo, abrindo isso com pessoas de confiança, eu vi que eu podia falar isso para mais pessoas. E então, vim desse trabalho de autocuidado, de autoestima, já é uma coisa que tá bem recorrente no meu dia a dia. Que legal. Olha, foi a primeira pessoa que a gente não falou sobre quem é você no meio da mulherada fora do trabalho e você Geralmente expressou muito bem. a gente pede pra não falar assim quem Só é do você, porque a trabalho. gente se resume em trabalho. Quem é a Sim. Luana? Eu sou empresária, não. Então você vai falar isso. E você foi a primeira que a gente Uhum. não pediu pra você falar, né? E você foi falar realmente quem é você. Que legal. Uhum. Muito É legal. porque, assim, quando a gente fala do ser humano em si, a gente tá acostumado a dizer, né? Eu trabalho com tal coisa, faço isso, aquilo. Mas qual que é a tua característica principal Sim, ali, aham. né? Tipo, como é que você se vê? E aí eu me vejo dessa forma. Sim, Legal. muito bom. E é isso que a gente quer saber mesmo. Aham. Quem são vocês, Sim. né? É a essência mesmo. Legal. E você passou por recomeços na sua vida também? Gente, eu diria que foram alguns e tenho certeza que ainda vou passar por muitos recomeços. Eu acho que acredito muito que a gente não deve ser a síndrome da Gabriela, né? Uhum. Tipo, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E os recomeços, eles fazem parte do nosso cotidiano. Muitas vezes eu tenho que recomeçar num trabalho, tenho que recomeçar na vida pessoal, casamento, namoro, recomeçar com amigos, que também acontece muito. E propriamente com a família, né? Às vezes você vem ali de uma família que é mais disfuncional e tu tem que reorganizar e ressignificar aquelas coisas e até a própria autoimagem. Sim. Né? Então, às vezes a gente tá trabalhando ali uma perspectiva, tipo, eu sou assim, eu não consigo mudar, mas é porque tá geralmente muito apegado em situações, né? E o recomeço nada mais é do que você praticar o desapego. Tá todo mundo falando que é desapegado, que é livre. Difícil. Mas é exatamente porque... Mas ele é libertador Ele é quando você libertador. consegue. Uhum. Só que pra gente praticar o desapego, muitas vezes você precisa assumir responsabilidades. Só que responsabilidade é trocar, porque as pessoas têm costume, eu, né, também tenho o costume às vezes de
colocar culpa e responsabilidade no mesmo balaio, e não é isso. Então, quando você faz essa mudança de ideia, do tipo assim, é porque eu fui culpada sei lá, de ficar no relacionamento que não foi legal. Tá, mas qual que foi a tua responsabilidade naquilo, né? Ou eu sou culpada por não conseguir sair da vida que eu tô, muito parada, muito monótona, nada acontece na minha vida. Então, quando você fica na culpa, tu fica presa ali no apego. Agora, quando tu muda, mas tem que mudar mesmo, assim, né, gente? Não é só da boca pra fora. Muda a palavra, não, eu sou responsável pela minha vida, eu sou uma pessoa adulta, então, vai lá, eu vou mudar e vou conseguir desapegar e recomeçar. Sim. Que eu acho que foi o grande diferencial do meu primeiro recomeço, que foi quando, tipo assim, preciso dar uma contextualizada para vocês entenderem um pouco, né? Fique à vontade. Então, na infância e adolescência, muitos problemas com bullying, muitos problemas na escola por conta do peso, do sobrepeso, enfim. E eu carreguei, tipo, a culpa por muitos anos, por ficar quieta, tal, e, né, enfim, era uma coisa bem atormentante, na verdade. Acomoda, tipo, Né, já incomodava desde pequeno, e a gente sabe que a infância é o tapete da vida adulta, né, já diria Freud, né, então é o tapete da vida adulta, e você cresce com aquele estigma de você mesmo. Então, o recomeço meu, principalmente, foi a partir disso, tá? Eu não tive culpa de muitas coisas que me aconteceram na infância, na adolescência, porém, eu tenho responsabilidade sobre a minha vida adulta. E aí é o primeiro recomeço, que é olhar para as tuas dores, começar a olhar para as tuas emoções, principalmente assim, como eu falei para vocês, a meio controladora, né? Então, tipo, não vou olhar para aquilo, daí eu fingia que não existia. E aí eu fingi que não existia, pior ainda, que tu vai enfiando em você. Acumula, até você não aguentar mais. Até você não aguentar mais. E daí tu estoura. E às vezes estoura de um jeito que não é tão agradável, Sim. né? Sim. E aí é pior. Não, e aí é pior. Então, o recomeço foi nisso, de tipo, tá ruim? Tá. Qual que é a minha função? E olhar pra isso. Aí foi onde eu busquei terapia. Já fazia algumas terapias mais alternativas, mas aí eu preferi tratar com um psicólogo mesmo pra ter um direcionamento mais correto, né? Sim. E foi aonde foi dando certo. Que daí eu consegui, inclusive, fazer meu primeiro ensaio. Sim. Sim, tipo, olhar pro corpo de uma maneira um pouco diferente. E eu lembro que foi uma experiência, bom, a Sabrina deixa a gente super confortável, né? Ela tem um dom, assim, pra fazer uma fotografia. As ouvintes, a gente sempre fala, Sim. né? Todo Nunca fizeram episódio. foto. Tem que fazer, gente. Só depois que faz Que vai faz saber. que se liberta, né? Exatamente. E, sei lá, a gente fazia muitas fotos numa cacetada só, né? Tipo, 200, 300 fotos. E ali que você começa a se olhar e tá só você e a fotógrafa. E tu diz, pô, eu sou bonita, eu tenho muitos atributos, eu consigo olhar isso hoje. Então, a fotografia, ela veio muito ao encontro do que eu tava buscando. Então, precisa se libertar um pouco do estigma, Sim. do próprio preconceito que a gente tem com a gente mesma, né? E ali foi indo os recomeços, porque não foi um único, foram Sim, vários. Mas depois, com a experiência, os outros vão ficando mais leves, né? Sim. Praticamente, porque você começa a entender, opa, não, tem uma coisa que tá aqui, tá diferente, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso, onde é que eu tenho que mudar? Né? E, na verdade, Luana, o que começa a ficar mais fácil? Tu meio que se autorregula depois, né? Eu comecei a fazer psicologia, não terminei, mas aprendi muitas coisas a respeito do comportamento, e uma coisa é a autorregulação. Então, quando você começa a olhar as tuas emoções, elas vão ficando mais fácil de você identificar. Exatamente. Que é o que tu tá falando. Então, se eu tô apegada agora por isso, na segunda vez já não vou estar tanto. Aquela coisa que tu vai treinando e tu vai ficando mais forte, tu vai entendendo mais. É você entender os teus sentimentos, né? Estou mal com isso, tá? Mas, ok, tudo bem que eu estou mal, mas por que eu estou mal? O que tá me fazendo me sentir assim? E aí é aquilo que você tem que mudar. Às vezes não é nem o teu sentimento, antes disso. Eu acho que eu já estava há algum tempo na terapia e começar a identificar uma vez, eu estava trabalhando relacionamentos, enfim, e eu gosto muito de mapa mental, né? Tipo, de escrever facilita bastante. E eu fiz um mapa das últimas pessoas que eu tinha me relacionado,
todas elas tinham o mesmo padrão. Eu consegui identificar, Passa. consegui identificar exatamente o que tipo, tava me atraindo para aquelas pessoas. Então, é isso, assim. Tá, agora eu Aham. consigo ver o que eu não conseguia ver antes. Ah, é tal fulano. Até a aparência era igual, praticamente. Todos. E pior é que é verdade. Até o jeito, assim, da Aham. pessoa era muito parecido. E daí eu digo... Eu até lembro que eu tava em pé, eu sentei e Aham. eu fiquei assim... Como assim, gente? Daí Você estava buscando um padrão. eu tava buscando um padrão, daí tirei uma foto, mandei pra minha psicóloga, daí a gente só falava na próxima sessão, né? Ela assim, Angélica, se parece tipo aquelas investigadoras do FBI, né? Foi juntando. Você fez um mapa mesmo, Fiz assim, um ela mapa. tá esse ligado a esse. E ele tem o mesmo bigode. Não, foi isso aí. Daí eu digo, ó, tem uma profissão aí de repente. Stalker, né? É, a investigadora. E ali eu digo, gente, então, tá, seu padrão é esse, eu tenho que começar a olhar para situações diferentes daquilo que eu tava acostumada. Isso também é um recomeço? É um Sim, recomeço. E eu acho que é bem dolorido, talvez, porque primeiro você tem que admitir a tua responsabilidade daquilo sim. ali que você tava. Uhum. Pra daí você começar a aceitar. Esse é meu medo. Pra daí você, né? O mais Aceitar difícil o é novo. o admitir, porque como eu comentei antes, o admitir a responsabilidade tá ligado à culpa. Então eu já tive recomeços muito doloridos que gerou uma culpa gigantesca. E enquanto eu tava ali perdida na culpa, sabe quando a tua vida não anda? Sim. Ela não vai pra frente, tipo, nada acontece. E aí foi uma fase bem difícil da minha vida, até foi recente, vamos dizer assim. Então foi ano passado, né? Bem recente, de ficar sem trabalho, de ficar sem dinheiro, de ficar ali com contas pra pagar, tipo, nada dava certo, porque eu tava pegada na culpa. E eu De lembro você se culpar por o que estava acontecendo com você. porque tava acontecendo, porque foi uma decisão que eu tinha tomado lá atrás. Daí eu digo assim, a decisão não foi boa. Então a culpa é minha. Aham. E ali foi tipo a perdição, assim, né? Eu tive que ir pro psiquiatra, fazer tratamento medicamentoso, tive que já intensificar as terapias, porque ali a culpa era muito forte, era muito pesada. Tanto que eu sonhava, tipo, a noite inteira com aquilo, sabe? Era meio bem desgastante. Sim. E aí eu fiquei alguns meses nesse processo. E aí teve um momento, assim, da terapia que eu digo, Caio, eu não vou mais me culpar pelo que aconteceu. Tipo, eu não tô aguentando, Não adianta. não adianta. Eu acho que passou uns 10 dias, eu consegui um trabalho. Nossa, Tipo, parece que despertou e... parece que eu, tipo, me abriu- libertei e abri o caminho. Uhum. E é uma coisa que eu não tava esperando e simplesmente aconteceu. E aí eu fui dar aula nessa época para jovem aprendiz. Uhum. Eu aprendi muito com eles e eu consegui resolver coisas tipo da minha adolescência que tinha ficado para trás junto Que com legal. eles. Porque até quando a gente faz as aulas da psico, eles dizem que as pessoas que aparecem pra ti são coisas que tu precisa trabalhar em você. E eu recebi vários adolescentes com coisas parecidas. E ali eu consegui resolver mais uma parte da vida, assim, tipo, olhar pra adolescência, entender o que foi minha responsabilidade Uhum. e conseguir, sabe, passar mais uma etapa. Sim. Identificar Sim. pra tornar aquilo ali leve Sim. e continuar Mas a vida. esse lance do medo e da culpa é uma coisa que eu sinto muito quando eu penso em fazer alguma coisa nova. Qualquer coisa nova, assim. Seja pessoal, profissional. E eu fico pensando, tá, eu tô, sei lá, quero fazer algo diferente do que eu tô fazendo agora, alguma coisa. Aí eu penso em outra coisa. Aí eu corro atrás, daqui a pouco eu penso, e se der errado? E se eu me arrepender? Eu vou ter estragado tudo que eu fiz até agora? É esse o pensamento. Ai, nossa, me pega, assim, tem tanta coisa que eu tenho anotado, assim, de que eu quero fazer, mas que eu morro de medo, porque às vezes eu vou ter que ceder um pouco de, não o total do que a minha vida é agora, mas eu vou ter que ceder um pouco para poder fazer aquela outra coisa. Mas eu tenho, nossa, esse medo imenso de E daí, tá se fazendo não uma der cagada, certo, sabe? é você se frustrar. Exato. Aham. Tipo, deu errado, viu?
A culpa é meu? O que foi? Entendeu? Exatamente. Quem que vai fazer isso? A gente acaba entrando meio que no automático desse processo. E aí, bem nitidamente, assim, com isso, eu vi que o recomeço, ele só é possível e ele só é permitido se você está aberta para tal. Que aí é se livrar da culpa. Exatamente. Tipo... E também se livrar da expectativa, assim. Eu acho que quando a gente cria muita expectativa em cima das coisas, a gente sabe que elas não saem como planejado, Sim. né? Nada vai ser perfeito, Então, como está na sua cabeça. Exatamente. E a frustração, ela vai. grande. Aham. E olhar para a emoção, ela também te permite olhar para a frustração. Porque são sentimentos, emoções que elas vão acontecer na vida, né? A gente não é alecrim dourado que não vai sentir nada em nenhum momento. Tudo positivo. Tudo lindo, maravilhoso. Não vai acontecer. Sim. E saber que vai ter o dia triste, o dia que tu vai estar com raiva, que tu vai estar frustrada. Saber trabalhar melhor com você mesmo e permitir que as coisas aconteçam também, né? Sim. Eu penso nessa questão do querer mudar até... Claro, tem muitas coisas que a gente é obrigado a recomeçar. Uhum. Estou nesse ponto, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão daqui eu não saio. Mas tem o recomeço de... Estou bem aqui, mas e se eu fizer alguma coisinha diferente? Que nem eu falei, vou ter que largar um pouco desse pra fazer um pouco daquilo. Sim. E aí, será que... como é que eu vou dizer isso? De você tá confortável com aquilo que você tem. E será que eu preciso realmente recomeçar? Sair daqui para começar algo novo, sabe? Recomeçar, talvez, uma carreira. Uhum. Porque eu tô muito confortável aqui. Será que eu preciso Sim. disso? Porque nem eu falei, tem o recomeço que é obrigatório, Mas aí, tem assim, o recomeço de escolhas, né? E será que você tá tão confortável que você tá pensando isso? Porque se você tá pensando, Exato. você não tá 100% confortável. Uhum. Tem alguma coisa que tá te incomodando. Mas ao mesmo tempo eu bato na tecla, assim, do... Será que é pira da minha cabeça e, sabe? Ai, só... Ai, não, será que não, eu só... tia quieta. Entendeu? Ai, será que eu só tô sendo... Tô achando coisa pra passar. Minha vida é tão boa, pelo amor de Deus, né? Tem tanta gente, sabe? Tipo, vem aquela coisa na tua cabeça? Sim, sim. O que eu acredito que pode ser isso aí, né? Gente, a gente tá hoje num mundo super tecnológico. Você pega aquele TikTok, pelo menos assim, ó, quem não tem, enfim, né? Porque assim, ó, ele vai viciando, tu vai, o algoritmo, qualquer aplicativo, né? Sim. Vai pegando teus gostos, teus padrões, e aquilo vai te conhecendo e vai mandando o que tu quer. Sim. Só que nisso também vem muita informação. Vem muita ideia de que o ser humano cresceu para ter um propósito na vida, que se ele não tivesse propósito, ele não vai ser ninguém na vida. Essas ideias, elas são muito disseminadas e eu tenho um pouco de ranço disso aí. Sim. Né? Mas eu explico por quê. A gente tá aqui para evoluir como pessoa, como ser humano. A gente é limitado, não vai conseguir fazer tudo o que deseja, porque falta inteligência, capacidade, tempo, que a gente sabe que é escasso. Então, muitas coisas a gente não vai conseguir fazer. E vim com a ideia de que uma coisa vai te evoluir como ser humano, tu já se limita ali naquela coisa. Então, às vezes teu trabalho é incrível, tu tá conseguindo realizar as tuas coisas, mas por essa carga de informação, de novidade que a gente tá olhando o tempo todo, e muitas vezes por comparação também, de que a grama do meu vizinho é mais verde e eu quero o que ele tá fazendo, eu acabo achando que o que eu tô fazendo não é legal. Que o meu trabalho não tá sendo bem visto, que... Não sei, que eu tenho que procurar outra coisa para conseguir evoluir como tal. E aí você deixa de uma coisa legal para ir pra uma coisa que talvez não vai se satisfazer tanto só porque você tava olhando pro lado. Sim. Aí, esse ponto aí é interessante saber. Eu não discordo da Luana na questão do tipo, se tá me incomodando, é porque eu devia estar aqui, eu não devia estar aqui. Só que eu acho que a gente sabe, geralmente, quando aquele lugar não é pra gente. O difícil é aceitar, às vezes, né? Exatamente. Sim, entender o que você tá sentindo. O que tu tá sentindo e conseguir processar as emoções e
ou muitas vezes se planejar também, né? Porque a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa comer, sim. né? Pagar nossas contas. Então não dá de sair aí dando Arriscando tiro. tudo. Arriscando tudo, né? Pra Você viver tem. da arte na praia. Exatamente, não dá. É para alguns, Não é para todos. outros não. E aí depende também muito da tua personalidade, né? De como tu funciona. Tem pessoas que têm mais abertura, novas experiências, tem gente que não tem tanto. Então, o que é confortável no sentido assim? O que te satisfaz? Sim, A gente sabe que satisfaz a gente. sim. Só que já pegaram aquela. Eu tava vendo, eu não lembro onde, que era assim: por que eu me acho muito mais bonita de calcinha e sutiã em casa do que de biquíni na praia? Ah, eu vi alguma coisa já. Aí falaram, porque de biquíni na praia você tá se comparando com outras mulheres. Sim, pode ser, claro. E de sutiã e calcinha é só você com você mesma. Exato. Então, olhar pra isso é importante. Tô lá me comparando com fulano, nananã, mas eu não quero a vida dele. Isso que você falou de não arriscar tudo me lembra muito o que falam que a nossa era de agora é que as pessoas se cansam muito rápido das coisas. Sim. Uhum. Que as pessoas ficam por um tempo, já não querem mais. Claro, por muita informação, que nem você falou, a gente recebe muita coisa, então a gente também quer fazer um pouco de tudo. Mas que hoje em dia a gente. São dois lados, né? A gente tem muitas possibilidades que antigamente talvez não se tinha. Sim. Você começava a sua vida desse jeito e você terminava Sim. desse jeito. Você não tinha possibilidade de mudar. E agora a gente tem muito mais abertura para fazer isso. E aí você fica naquela, né? Será que tá todo mundo cansando muito rápido? Ou será que agora a gente pode fazer isso? Será que antigamente eles queriam fazer e não podiam? Eu me pego muito pensando nisso. É, e às vezes a gente tem uma ideia de liberdade também, né? De que agora eu sou livre, eu posso fazer tudo. Exato. Só que liberdade é disciplina, gente. Uhum. Ninguém é livre assim que. Pra fazer o que Faz fazer o que qualquer quiser. coisa, cansei hoje, tchau, me demito. É, e vamos pensar assim, ó, disciplina que é o difícil de fazer, que tu não consegue às vezes maturar as coisas, mas como é que tu cresce numa profissão ou um relacionamento? É você alimentando aquilo, tendo disciplina de viver aquilo, e a partir daí virar uma coisa mais duradoura, mais madura. Só que as pessoas não estão com paciência pra isso. Exatamente, É, né? talvez seja Exatamente, paciência que as paciência. pessoas não têm. Até em relacionamentos, né? Lembra do Isso. episódio que a gente falou sobre divórcio? Sim. A gente tava com uma psicóloga naquele dia que ela trabalha com casais. E ela comentou sobre o quanto ela já recebeu casais que estão há 3 meses juntos e querem fazer terapia de casal, assim, porque o negócio já tá. Então, assim. Já tá no auge. É. Muito intenso. A crise dos 7 anos já tá nos 3 Se antecipou. meses. Uhum. Não sei se é por essa falta. O que deu com as pessoas? Que tá acontecendo tanto isso? É, falta de paciência. De E querer é trocar. aquele, tipo assim, ai, tá bom então, não vou me estressar com você, vamos, né? Não, cada um pro seu lado, ainda que Sim. o casal tá persistindo, 3 meses tá indo na terapia. Mas e quantos que não dá certo por mínimo detalhe? É. Até qual é a hora de você que você sente que realmente é um momento de recomeçar algo, sabe? A Angélica tava aqui falando e eu tava pensando nessa pergunta, assim, né? Qual que é o momento que você percebe que você precisa recomeçar? Quando você teve teu divórcio, quando você teve que dar mais foco no estúdio de poli, você não sentiu, assim, um certo momento de agora eu tenho que ir? O pré, antes de acontecer, eu sentia muito desconforto. Quando eu pedi para sair da empresa onde eu trabalhava para abrir o estúdio, eu estava muito desconfortável. Então, eu acredito que o desconforto já seja algo relacionado a um pré-recomeço, né? Tá ali se preparando para algo. Não, cara, eu vou ter que sair daqui porque aqui não tá bom. E você ficou muito tempo com esse pensamento? Na empresa, não foi muito tempo, até porque aconteceu na pandemia, então tipo, foi uma coisa muito rápida, assim. Mas Sim. eu já pensava em sair da empresa, né? Só que aí surgiu a oportunidade de ser agora. E do relacionamento, sim. Foram 2 anos que eu fiquei ali, fui tentando.
mas será? E fazia uma coisa e buscava ajuda e nada, e não adianta. Não adiantava mais insistir, porque ainda mais num relacionamento que não é só uma pessoa, são Sim. duas, né? Então, quando tem a conversa, tem ou vamos pôr os pingos nos i e não tem a melhora, então é melhor cada um pro seu lado mesmo. Aí começou uma nova vida, né? Sim. Começou eu tive um recomeço ali. Eu tive que voltar para casa dos meus pais, continuar com o estúdio, claro, porque isso aí não interferia em nada, mas eu tive que, porque eu praticamente morava sozinha, né? Meu ex viajava. Eu tinha uma vida sozinha, sem ninguém ali comigo, morava só eu e meu cachorro e de vez em quando que o ex estava em casa. E aí, quando eu fui morar com o pai e com a mãe, pensa, daí tem o pai, a mãe e minha irmã. E mais a Nina. Todos juntos. E mais um cachorro, daí mais eu e o Tobias. Então, tipo, nossa, foi uma coisa muito louca. Sim, foi um baita recomeço. Foi um baita recomeço. E Mas eu tava leve, sabe? Eu tava muito feliz, assim, porque era uma coisa que eu precisava. Sim, tirou o desconforto. Sim. E durante esse processo de divórcio, assim, você chegou a perguntar para as pessoas se estava fazendo a coisa correta ou não? Sim, mas as pessoas que mais me ajudaram foram meu pai e minha mãe. As Aham. pessoas que eu mais... E a minha irmã. Foram as pessoas que eu mais conversei nesse período. Claro Sim. que eu comentava muito com as minhas amigas, com as meninas no estúdio, né? Porque a gente tinha essa amizade. Mas eu não cheguei, tipo, a falar para outras pessoas de fora, não. Mas sempre perguntei. Eles sempre me auxiliaram falando aquilo que eu precisava escutar. Acho que isso ajudou bastante. Sim, Né? porque eu tenho uma... Eu perguntei se você pergunta para as pessoas, porque eu tenho uma mania que eu não tenho certeza de nada, né? Eu sou bem libriana, tá? Bem libriana. Não tenho Então, nada de Libra, mas eu faço das suas palavras. E aí, muitas vezes, tudo que eu faço parece que eu preciso de uma aprovação de alguém. Eu não sei se em certo momento eu tô tentando tirar um pouco da minha culpa e pôr nos outros Sim. por terem me dito pra fazer. Pode que sim. Sim, Se é isso que eu tô procurando. com certeza. Com certeza! Então tá respondido, galera. Obrigada! Mas eu tento fazer... decidir as coisas, sabe? Sim. Mas pra mim é muito difícil. Eu preciso muito melhorar isso de... Parece que qualquer coisinha eu tenho que... será que essa escrita aqui tá boa, Angélica? Daí se você me disser, não sei, eu vou lá e vou trocar. Muda. Entendeu? Muitas das vezes eu vou ser assim. Qualquer detalhe eu peço. E eu acho que é por não me culpar Medo por de tudo. assumir a Me responsabilizar por responsabilidade. tudo. É porque, na verdade, assim, ó, se der errado, foi a Luana que disse que era pra ali, então não tenho responsabilidade nenhuma. Aí tu fica eternamente ali na criança. Mas eu também faço isso, eternamente Eu na acho que criança, todo do mundo tipo faz assim. isso. Tem pessoas que têm mais facilidade de assumir as Aham. responsabilidades, enfim. Mas tem uma larga escala de pessoas assim que se o meu casamento não deu certo porque eu escutei tal pessoa que eu deveria ficar ali, etc e tal. Exato. Se vier um arrependimento, foi porque o fulano falou que era pra me É, separar. aham. E uma coisa que até a Luana estava comentando das coisas que antecederam as mudanças, os recomeços, né, na vida dela, o que mais me chamou a atenção nos meus foi o total sentimento de apatia. Então, eu não era nem feliz, nem triste, nem desconfortável, nem Nossa. confortável. Não existia sentimentos e não existiam emoções. Uhum. Eu até estava num trabalho, isso há uns 3 anos atrás, que estava muito desgastante. Mas demorou para eu tomar a decisão. E aí eu fazia a mesma coisa, perguntava para fulano, para ciclano, e o que vocês acham de eu fazer isso, né? Só que eu lembro que eu tomei a decisão num momento assim, tipo de não quero mais. Mas não foi esse não quero mais. Tranquila, foi um esgotamento total. E aí eu digo, chega, eu não aguento mais. Que daí eu consegui ter um sentimento de novo. Uhum. Porque o que me preocupava mesmo era a apatia. Aham. Então, se eu começar algum dia da minha vida a sentir aquilo que eu senti lá atrás, há uns 2 anos atrás, aí eu vou começar a me preocupar. Então, Você já vai saber que aí tá eu já sei no que momento de de trocar. Aham. E foi isso que aconteceu. Aí o que eu tive? Eu escolhi por mim, porque eu não aguentava mais, etc. Mas daí depois, como deu tudo errado, aí eu fui pra culpa. Tipo, fui eu que pedi pra sair, a culpa é minha, nananã. Então, eu não tinha ninguém pra culpar. Eu até, em alguns momentos, eu achei
uns bodes expiatórios, assim, né? Uhum. Procurei, foi fulana que me disse que eu devia sair porque ia dar certo em tal lugar. Tá, mas ela não colocou uma arma na minha cabeça e disse Sim. assim, Sim, te ó, obrigou. me Faz obrigou. agora. Ou tu faz ou, né, Tu morre. tu morre. Aham. Ela não me falou. Aham. Isso, e foi o que eu demorei para processar e entender, para conseguir recomeçar. Então, eu lembro que foi tão legal quando eu consegui, tipo, me perdoar pela escolha, que as coisas, elas começaram a se abrir. E não é que assim, elas se abriram e eu fui pro melhor momento da minha vida, não foi. Não. Mas eu fui para uma outra etapa que eu precisava viver e que me abriu outra porta que eu precisava viver também e que me abriu uma outra porta que é a que eu tô e que, assim, tá sendo muito incrível. Tem Que seus legal. perrengues? Tem muitos normal, perrengues, né? sempre. É normal. Mas tá sendo bem desafiador para eu me conhecer como pessoa, porque eu paro muito tempo sozinha, assim, viajando bastante, então muito tempo no carro e tal. Então tá levando pra, tipo, uma outra etapa da vida. Só que isso só acontece quando a gente, tipo, desarma, né? Tipo, meu Deus, não preciso ficar armada a todo momento, né? Sim. Responsabilizando os outros. Eu posso me desafiar, me colocar em situações diferentes. Sim. E eu acredito muito que a vida não te traz nada que tu não consiga lidar. Eu tenho, assim, algumas coisas, até acho que eu lembro que eu comentei contigo nessa. Não tenho certeza, assim, se eu comentei em algum momento. Mas alguns processos, tipo, de abuso na infância e tal. Olhar para isso é entender que eu não fui vítima, mas sim eu sou uma sobrevivente que é totalmente diferente. E ter esse olhar mais carinhoso para com a gente. Sim. E assim conseguir, tipo, ir trilhando caminhos diferentes. Porque quando apareceu, né, eu lembrei, porque a memória, ela acaba... O cérebro acaba te protegendo daquilo enquanto tu não sabe lidar. Sim. Depois eu entendi que as coisas só aparecem pra gente quando a gente sabe lidar com a situação. Eu não tô pronto, na verdade tu tá. Só que tu não tá enxergando o que tu tá. Aí vai ser difícil eu recomeçar. Sim. Tá meio se vendo como uma pessoa que não tem capacidade. E é isso. Essa questão da capacidade também é uma boa. Quando a gente troca, que nem você falou, você entrou num novo começo profissional. Esses recomeços de carreira, de você se achar capaz de fazer algo. Fiz sempre aquilo, agora vou ter que fazer isso aqui. Eu imagino que, não sei se na oficina você sentiu isso, de capacidade mesmo. Que na oficina aconteceu o seguinte, quando eu abri a oficina, eu tava 100% de que eu ia dar conta, porque, nossa, eu já entendi, eu manjava, não sei o quê, eu sou foda, né? Beleza, vamos lá. Só que eu tinha, só que aí eu tinha o pai do meu lado, né? Então tava tudo ali, ele lá, eu aqui, vamos trabalhar junto. E foi. Aconteceu tudo o que aconteceu. E eu fiquei sozinha. E aí, tipo assim, agora é tudo comigo. Então, assim, eu olho lá pra trás e fico pensando, cara, o que eu fui inventar de abrir uma oficina, né? Mas agora eu tô com ela aqui, agora eu não posso voltar lá atrás, né? Vou fechar a oficina e montar um estúdio de novo, vou ter que começar o estúdio do zero, porque eu vou ter que treinar, eu vou ter que me capacitar novamente. Não, Outra coisa pra começar do zero. Exatamente. Então agora é o que eu tenho nas minhas mãos, eu tenho que trabalhar com isso aqui. E assim, gente, o trabalho é muito, muito longo e cansativo, sabe? Sim. Então a exaustão mental, ela é bem, bem grande. Pra você entender que você não era foda, né? Você tem que dar 50 passos para trás e começar a trabalhar tudo de novo. É um recomeço. Exatamente. Então, a oficina, ela começou lá o ano passado, mas ela tá recomeçando agora de novo. Entende? E tu sabe que eu tava pegando esse negócio, assim, dar passos para trás, entender que não é tão bom. Até eu tava lendo alguns artigos sobre procrastinação e diz que eu não vou lembrar a fonte para falar para vocês, mas falava que às vezes a gente procrastina muito porque a gente tem uma ideia de que é maravilhosa na nossa cabeça, só que quando a gente vai fazer, a gente não é tão capaz assim quanto a gente imaginava, por isso que fica postergando. E tu falou muito de voltar para trás e ter com pessoas com quem contar. Acho que isso é primordial nos recomeços, vai ter um momento que vai ser só tu contigo mesmo. Mas se tiver 1, 2 redes de apoio, assim, ó, é excelente para tu conseguir. Que às vezes a gente precisa fazer essa pausa e entender que, tipo,
Tipo, agora eu não consigo começar do jeito que eu queria, mas eu consigo começar de alguma forma. Sim. Sim. Uhum. E já aconteceu de vocês realmente quererem dar passos para trás de eu realmente prefiro como Como estava antes. estava antes. Sim, eu pensei várias vezes em voltar com o estúdio. É. Várias vezes. Nesse processo de oficina, sabe? Sim. Porque é que eu falo, bato sempre na tecla. Eu tinha meu pai antes comigo. Se desse um problema, igual hoje à tarde deu lá, eu tinha meu pai para resolver. Uhum. E agora eu tenho que falar para os meus mecânicos, vai lá e faz assim. Porque eles não vão fazer, entendeu? Muitos funcionários, eles precisam de uma direção. E lá na oficina, quem dá essa direção sou eu. Entende? Só que tem muita coisa na parte prática ali que eu não entendo. Então eu tenho que dar uma estudadinha, dar uma raciocinada, uma coisa lógica, para eu poder direcionar eles. E antes eu não precisava disso. Uhum. E aí lá no estúdio, eu fazia do jeito que eu queria. Sim, é só você. Entende? Você que Então, manda. exatamente, eu montava as aulas. Sim. Por mais que às vezes chegava lá, a aluna não dava conta de fazer a aula, eu tinha que montar na hora uma aula, mas era eu sabia como que era aluno. Uhum. E na oficina, não. Na oficina, então eu pensei sim, várias vezes em fechar a oficina e voltar com o estúdio. Uhum. É porque na oficina você precisa lidar com a expectativa que tu tá colocando em cima de outras pessoas também, que são os teus funcionários, colaboradores, né? E vai ter momento que não vai sair como esperado. E aí sai meio que do controle, né? Exatamente. Do tipo assim, tem outras pessoas, eu preciso lidar com personalidades diferentes. Uhum. Tem gente que é mais motivada, tem gente que é Isso. menos. Tem gente que tem que puxar, Sim. puxa, Ah. e sempre. A Ari fala uma frase que eu odeio, mas ela faz sentido. Eu odeio que o óbvio é individual. Isso me deixa assim de... Às vezes o que você falar pro teu funcionário, pra você é óbvio. Mas pra ele não. Pra ele não é Sim, óbvio. sim. Às vezes, Mas tipo assim, ó, aqui tá isso escrito mulherada. Deve ser, aonde? Aí, Nossa, Tá essa óbvio frase eu que vou é levar aqui, pra entendeu? minha vida, então. Vou levar pra minha vida essa frase, porque é muito real. Sim. É porque aí vai da consciência que a pessoa tem, né? Pra ti tá muito claro que essa xícara não devia estar ali, ela deveria estar em outro lugar. Só que a outra pessoa, ela não tem entende. essa percepção, Ela não aham. tem essa percepção. Aham. E aí acontece que muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça, né? Eu estou supondo que tu tá entendendo o que eu tô falando e na suposição fica a história perdida no ar. exato. Daí você fica brava porque não aconteceu o Você negócio espera aquilo da pessoa. da expectativa, expectativa. aí vem a frustração. Exatamente. Mas qual que é a tua responsabilidade no negócio? Ser óbvia com a pessoa, explicar, Uhum. seja o beabá da história. Aí sim, aí se ela não te corresponder é outra Uhum. coisa. Sim. Mas a comunicação, ela precisa ser muito Sim. assertiva, né? E questão de líder e de liderado, precisa ter uma coesão ali entre os dois, porque senão Muito. rola, na Muito. verdade, né? Exatamente. Tanto eles te puxar no sentido de Luana, tu não tá explicando direito, quando tu falar e você Sim. tá entendendo o que eu tô falando? A gente consegue fazer Uhum. dessa forma? E aí começa a que livrar os perrengues, na Uma verdade, das né? coisas que... Eu fugi um pouco do assunto, mas é que tem a ver com pegar Sim. gatilho nisso. Uma das coisas que me pesa bastante, eu ter que repetir as coisas. Sim. Sabe? Eu ter que repetir. Fulano, faz isso. Daí, Aham. fulano, faz isso. Fulano, faz isso. Sabe? Aí, cara, de novo. Ah, meu Deus, eu já peguei ar várias vezes por causa disso. Meu, tá ali, não precisa falar de novo. Sim. Pega e faz, sabe? Sim. Essa da parte de ser líder é uma das coisas que mais me pega, assim. Sim, sim. Bastante. Sofro com isso. É que você, você escuta uma vez e faz, mas a pessoa não vai escutar uma vez. Não, vai e às fazer. vezes eu só olho e eu já sei que tem que fazer, Sim, entendeu? E a pessoa tá ali, viu? gente, que tá nos O nariz óbvio é dela. individual. Ninguém Eu gosta tenho mais. raiva dessa frase, eu tenho raiva. Às vezes eu falo uma coisa assim, mas era óbvio que ela tinha que ter visto isso. Aí a Ari chega, o óbvio é individual. Eu não quero saber se o óbvio é individual, não é não. De tanta raiva. É. Acho que você tem que entrar no meu cérebro e entender o que eu tô pensando. Exatamente. A pessoa tem que ser um Jedi, mais ou menos. Tipo, ler os pensamentos. É. A gente está em novembro agora. Prometi esse episódio vai ser em dezembro. Né? A gente tá no final do mês. Mas todo ano a gente quer
recomeçar, né? Aquela A gente coisa de quer, final de ai, ano. esse ano Ai, eu vou pular as vai. 7 ondas porque vai ser o melhor ano da minha vida. Exato. Eu vou trabalhar bem melhor, meu pessoal. Sim. Né? É realmente recomeço. Aham. Você faz aquele balanço de como foi o seu ano. E aí, todo ano você recomeça e não recomeça porcaria nenhuma. Continua tudo. É sempre uma promessa mal feita, né? Eu cheguei no ponto que eu não prometo mais nada Por no que, final que de o ano. ano novo faz isso com a gente? Não, eu não faço mais. Você faz promessas quase assim pro chorando. ano novo? Eu já fui de fazer muitas promessas pro ano novo. E chegava lá em fevereiro, não tinha, né, não tinha nem começado, vamos Nem dizer tinha assim, anotado. nem anotado. Ele fazia recorte, coisas mais lindas, maravilhosas. Mas geralmente com uma expectativa muito alta. E no processo de se entender um pouco melhor, o meu modo de funcionamento também, que eu acho que isso é bem importante. Às vezes eu quero funcionar igual o fulano, mas ele tem uma parte executora melhor que a minha e eu fico me frustrando por causa disso. Então eu não faço promessas tão ousadas, mas eu tento pelo menos colocar algumas metas que eu sei que eu vá conseguir cumprir. Às vezes elas não acontecem, mas eu parei de me culpar por causa disso. E nem sempre o que tu pede pro final do ano vai fazer sentido lá em maio, por exemplo. Sim, perfeito. E daí tu não consegue desapegar daquilo e fica presa naquela história. E acho que o desafio melhor e mais legal de recomeçar é trabalhar o desapego. Porque, como eu falei, as pessoas acham que elas são desapegadas, mas elas Não não são. são. Não? Elas têm dificuldade de soltar aquilo que não faz bem pra elas. Aí eu, calma, Angélica, tu não vai dar conta disso. Mesmo tendo ainda um alto nível de autocontrole, mesmo sendo muito perfeccionista às vezes, né? Então, olhando para esse lado, eu sei que tem coisas que não vai rolar. E como é difícil a gente chegar nesse ponto de não, eu não dou conta. Eu vou ter que pedir ajuda. Eu vou ter que... E não é pra psicóloga, às vezes ajuda, né? Às vezes é pro teu colégio. Exatamente, cara. Tipo assim, você vai ter que baixar a tua bola pra Isso. você falar da tua fraqueza. Isso é muito difícil. É muito difícil. Sim, é o orgulho, né? O orgulho. Eu consigo Exatamente. fazer sozinho, por que que eu vou pedir? Sim. E nós mulheres temos muito isso, né? De dar Muito. conta de... Mas é que é colocado, já é colocado desde pequena pra nós, né? Tu tem que dar conta da casa, tu tem que dar conta do trabalho, tu tem que dar conta da família, de tudo quanto é coisa. E aí, se você não dá conta, tu entra naquela do tipo, eu não sou boa o suficiente. Tem um negócio lá, uma síndrome do impostor. Sim. Ela não é uma síndrome, mas enfim, o leigo dela é esse nome, né? De tipo, será quando que as pessoas vão perceber que eu não sou tão boa assim quanto que elas imaginam? Daí Sim. tu fica remoendo aquilo Sim, na cabeça. Nossa. Né? Nossa, demais. Tipo, Nossa, essa frase agora. Quando é que as pessoas vão saber que eu não sou tão boa assim? Pesou. Exatamente Mas o que a gente verdade. sente. sim, tu conversa com uma, com duas, com três mulheres, porque, claro, os homens já têm aquela dificuldade muito maior que a gente tem de falar de sentimento e emoção, né? Mas a mulher tem muito disso, e quando alguém vem pra ela e diz assim, cara, tá tudo bem, abençoada do céu, tipo, relaxa, respira, né? Sim. Porque aí acontece um monte de coisa, né? Às vezes a pessoa fica doente, tá com muitos problemas. Tudo são sinais de que teu corpo tá desgastado, tua mente tá Exatamente. desgastada. Eu acho que as doenças, elas não vêm à toa, elas vêm de uma falta de cuidado. E é cuidado de todos os níveis, né? Sim. Físico, mental, espiritual, emocional. Quando tá, é porque já passou. Sim. Tem uma coisa simples que aconteceu essa semana. Eu reparo há muito tempo já. Mas quando chegam as clientes para fazer as fotos, às vezes elas estão todas produzidas que fechar o salto é difícil. Eu falo, deixa que eu fecho. Tô ali assim, né? Olhando ela se arrumar. Deixa que eu fecho. Não, eu dou. Aí em pé, quase caindo, tentando amarrar. Eu, não, deixa que eu fecho. Não, Aí teve uma hora que ela tava muito se embananando. Eu falei assim, mas qual é o problema de você aceitar minha ajuda? Eu tô aqui de boa. E aí eu parei e pensei, cara, muitas vezes, olha bem, só porque fechar um salto. Não, Exatamente. eu fecho.
não vou te dar trabalho de fazer isso. Aí eu falei pra ela, aproveite que você está aqui. Olha aqui, eu posso fechar o teu saldo. Você vai ter isso todo dia? Não, então deixa, aceita. Sim. A gente não aceita a ajuda das pessoas. Não, eu O básico. o básico, né? A mulher, no geral, ela tem dificuldade de receber ajuda, né? Eu lembro que há um tempo, bem antes, assim, eu fazia compra de mercado para um lugar que eu trabalhava e eu tinha que trazer aquelas bombonas de água de 20 litros, né? E eu lembro até hoje, porque eu fiquei me explicando, eu sou muito idiota de fazer isso, pelo amor de Deus. Eu fui, fiz a compra bem bonitinho, tal. Aí cheguei lá no escritório, o rapaz que trabalhava comigo disse, não, deixa que eu levo. Daí eu digo, capaz, não, olha na minha cabeça. Capaz, eu ergo um pneu de 60 quilos lá no funcional que eu não vou conseguir levar esse negócio. Aí ele olhou pra mim, tá, e por que você quer bancar o machão aqui, a fortuna aqui? Deixa que eu levo. Olhei pra ele, quer saber? Verdade, tá aqui, leve mesmo. Leve. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a me permitir, porque é uma permissão que a gente tem que dar pra gente também, ser um pouco ajudada. Apesar de ser desafiador. É. Mas é quando eu vou buscar a peça, tipo as peças pesadas, sabe? Quando eu chego na oficina, eu tinha muita mania de eu tirar do carro. Ou às vezes eu não tô mais fazendo pole, sofrendo. Cara, não, né? Sim. Não, os meninos estão ali pra isso. Sim. Eu já chego, já coloco o carro lá. Não, ó, galera, pode tirar lá. Isso aí. Mas eu agora. aprendi. Mas eu fazia muito, nossa. Eu chegava lá, não precisava, só chegava onde é que eu coloco. Sim. Né? Não é eu que vou trabalhar com aquilo ali, é eles, então, que se vire. Exatamente. Tem que dar permissão para que as pessoas te ajudem também. Exatamente. Agora, vamos combinar. Você vai ajudar uma pessoa que pede ajuda ou você vai ajudar uma pessoa que nunca pede ajuda, que sempre tá fazendo tudo? Sim. Exatamente. É isso aí. Né? Daí ninguém vai olhar pra ti aquela lá precisa. Se tu não pede, tu não precisa. Sim. Te vira. Né? E daí tu fica com uma imagem ruim também, do tipo, ela sempre dá conta, ela sempre tá fazendo. Só que daí, às vezes, tu não tá dando conta, tu não tá conseguindo fazer, mas quem deveria te ajudar não vai te ajudar porque você nunca pediu ajuda. nunca pediu. Às vezes até não... Voltando no negócio de recomeços, isso acho que tem muito a ver também. O você não se permitir sair dali. Você não se permitir recomeçar. Eu não posso fazer isso, eu não posso sair daqui. Eu dou conta deste relacionamento. Eu dou conta da minha vida assim. Eu tenho que dar conta disso aqui. Se eu não der, o que as pessoas vão pensar de mim, Exato. né? E só pegando o gancho do que tu falou, Sabrina, teve um tempo, daí assim, né, mania de ficar trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Eu ajudava num projeto de voluntariado que trabalhava com mulheres vítimas de violência doméstica, né? Tu ia conversar com aquelas meninas, mulheres, enfim, e era muito disso, assim, tipo, eu preciso dar conta, eu preciso continuar, mas ela tava apanhando, ela tava sofrendo, ela tava aguentando todos os tipos de violências que vocês imaginam, mas ela tava ali, porque ela precisava aguentar, porque ela precisava dar conta. E isso em cima da mulher é muito pesado. E aí fica, às vezes, em relações péssimos, trabalhos talvez que não agreguem em nada, porque em algum momento ela se sentiu eu digo, né, que a mulher guerreira é uma mulher cansada, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero ser guerreira. Não gosto dessa fama. Sei que sou forte, sei que preciso melhorar muitas coisas, sei, mas assim, ó, a fama de guerreira eu não quero. Preciso lutar todas essas batalhas, não. E elas ficavam ali sofrendo pelo estigma de que elas teriam que dar conta daquilo. E essa pessoa sai? Não sai. Essa pessoa tem coragem de pedir ajuda? Não tem. E elas muitas vezes estão em vulnerabilidade social, né? Não tem a questão financeira e tal. Sim. Mas e a dificuldade de abrir isso também, né? Que quando mexe no dinheiro, tem outra pegada a mais, né? Como a gente falou, a parte básica do ser humano é a parte ali de comer, ter onde dormir. Sem isso ali, ele não faz outras coisas. E elas tinham muita dificuldade de pedir ajuda, inclusive, nisso. Porque até eu ir pedir ajuda para uma, sei lá, uma secretaria municipal,
coisas do tipo é desafiador, porque mexe no ego, porque mexe, eu vou ter que pedir um lugar pra morar. Então, Eu vou ter que tocar naquele assunto que me dói. Sim, eu vou ter que sim. falar sobre mas será que isso. ele não é tão ruim, né? Ah, é só, vou dar mais essa chance. Dá mais essa chance. Aham. Sim. Qualquer tipo de disfunção nesse sentido, ela aparece muito cedo. Só que no querer dar conta de tudo, tu ignora todos os fatos. Uhum. Inclusive, sei lá, um trabalho que não tá te fazendo bem, tu ignora porque, eu vou dar conta. Sim. Sim, Sou muito cheguei bem- até aqui, agora eu não sou vou largar, bem, né? sim. Largar tudo assim. Todo mundo não. fala que é, exatamente. É bem isso mesmo, né? Então tenham paciência. Sim. Se você sente que quer recomeçar, recomece. Não tenha medo do novo, mas não Vocês não têm tenha. vontade, assim, de um recomeço, tipo, ai, vou largar tudo, quero ir embora daqui. Todo dia. Viver da minha arte na praia. Gente, sério. Todo dia que eu acordo. Todo dia que eu acordo. Eu, ultimamente, tenho pensado muito em ir embora do país. Vou vender tudo aqui e vou embora pra eu Europa. tenho muita vontade de... É aquele lance de você ter mais opções agora, né? Sim. Claro, meu trabalho me permite que, em algum momento, quem sabe, se eu me planejar, eu consiga ter uma vida em outro lugar, alguma coisa assim. Então, eu penso muito assim, vou me organizar para um dia largar tudo aqui, ir embora, viver outra coisa. Quem sabe depois eu dou uns passos para trás e volto, sabe? Eu vou ser muito, muito honesta com vocês duas com relação a essa pergunta. Eu tenho muita vontade de me sentir confortável na minha própria pele, independente de onde eu esteja. Então, assim, se eu me sentir confortável comigo, com quem eu sou, com os meus valores, não importa aonde esteja. Eu lembro que minha mãe sempre ensinou isso pra gente, não fazia muito sentido, mas agora faz. Porque a minha família sempre se mudou bastante, então, tipo, Lages é a minha 8ª cidade, vamos dizer assim. E eles diziam, né? Eu lembro mais dela falando. Que a gente vive bem onde a gente se sente bem. Então, se eu me sentir bem, sim, ok. Sim. Agora, como eu falei, o sentimento de apatia, pra mim, é o mais triste que tem. Se eu me sentir apática de novo em algum momento, aí eu vou largar tudo. Sim, porque a graça da vida é você ter sentimentos. Sim. Tem um De sentido tristeza, na vida. de alegria, várias coisas. Já pratiquei muito budismo e no budismo se fala que não vale a pena você ter uma vida extremamente feliz e sempre alegres. Não, vai dar errado. Se você estiver muito triste, também vai dar errado. Sim. Você tem uma oscilação entre vários sentimentos durante seu dia. E é isso que faz a sua vida ser legal. Vamos pegar, gente, agora vai ter o 2, que só pra deixar a gente ansiosa, né? Mas o Divertidamente. A Sim, mente da eu menina, vi. da Hailey, ela Você só viu? funciona com... Não vi. Ela só funciona com todas as emoções. Então, não dá pra ser só triste, só feliz, só raiva. E tem outro que agora... Eu esqueci o outro sentimento lá. Tem outra emoção. Então, não tem como você ser só uma coisa, só outra. É um combo. É um combustível, assim. Todas elas funcionam com um bem maior. E o ser humano aprende muito por contraste, às vezes, né? Então, essa situação tá me deixando triste, por quê? Pra eu aprender e olhar para aquilo que eu não tava vendo. Não acho que as coisas vêm de graça. Elas vêm com um objetivo de tu... Tá, agora tá na hora de olhar pra isso. Uhum. E se fica repetindo, tá, então o que eu não tô enxergando? Sim. Aí Sim. vem pra te trabalhar, né? Eu tava na terapia e aí eu tinha falado pra minha psicóloga de uma certa situação e eu falei, eu sinto nojo da situação. Eu não gosto dessa palavra, mas eu sinto nojo dessa situação. E aí eu não queria falar. E ela, mas você tá sentindo? Mas por que você tá sentindo? E eu não tinha parado pra analisar, por que eu me sinto assim? Não, tá tudo bem eu sentir esse sentimento. Ok, paciência, é o que eu estou sentindo, eu tenho que aceitar isso. Pra poder entender da onde que ele vem, o que faz me sentir assim. Aquela coisa, né, delas falam as coisas e você fica assim... verdade. E às vezes você mesmo responde, sabe? Sempre. Só que precisa de alguém ali ela sabe pra onde mostrar o caminho. ela sabe pra onde te guiar, entendeu? Te cutucar com as perguntas certas, né? Exatamente. Tá, mas
Nojo por quê? Da onde? O que vai ser sentir assim? Ai, mas vou pensar agora. Então tá Vou bom, olhar o calma que aí. tá acontecendo. Mas assim, pensando em recomeço, ele exige muita coragem também, né? Porque tu tem que olhar para coisas que tu não gosta, tu tem que se desafiar muitas vezes e também pedir ajuda às vezes, porque tu Sim. nem E é o medo, às vezes, do novo. Tudo que a gente... Sim. A gente sempre vai tudo ter que é medo do novo. desconhecido dá um medo, pouco assustador, né? assim. Sim, aham. Que Desconfortável. por mais tecnológica que o mundo esteja hoje, se a gente for ver, ainda nosso cérebro é bem primitivo, né? Ele pensa na sobrevivência. Sim. Então, é comer, dormir, ter relação para poder perpetuar a espécie, Sim. coisas muito básicas, e o luto-fuga, né? Então, Sim. a gente está em 2023 com todas essas tecnologias, ainda com aquela história de será que eu fujo do leão ou eu ataco o leão para comer? Então, são emoções muito primitivas ainda, só que para a gente entender e lidar com elas, são coisas novas. Sim. Aí o novo vai assustar ainda. Vai. Muito. Muito Vai. Muito, É. muito, muito. Muito. Assusta. Tá tudo bem, a gente lida. A gente lida. A gente né? lida. Então, se vocês querem deixar algum recado, alguma coisa sobre recomeços, vocês que recomeçaram muitas coisas, eu ainda tô pensando sobre. Claro, eu já tive recomeço na minha vida, mas, né, Sim. vocês deram muitos exemplos. Eu acho que o recomeço, quando ele é uma escolha, uma decisão tua, né? Ele é muito mais leve, muito mais fácil. Agora, quando é um evento sobrenatural assim na tua vida, por exemplo, eu sempre bato nessa tecla, né? A questão de eu ter perdido o pai. Ali foi um recomeço. A minha Sim. vida, ela mudou do dia pra noite. Quando meu pai foi parar no hospital e simplesmente ele não voltou mais. Sim. Então, ali foi um recomeço muito grande. Você Então, foi quando você tem obrigada a lidar com escolha, aquilo. exatamente, quando você tem a escolha de recomeçar, ok, parece que o fardo é mais leve. Agora, quando você precisa forçar um recomeço, porque você não sabe por onde começar. Você só tem que deixar as coisas acontecerem. E não vou falar nem da situação extrema que foi a perca do teu pai, por exemplo, mas às vezes recomeços forçados são bênçãos disfarçadas. Então, tá aberto um pouco para olhar para isso também. Tem horas que não vai ter ninguém, tem horas que tu vai estar sem grana, tu vai estar desamparada, vai ter uma, duas pessoas ali te apoiando, te ajudando. E aí, a bênção disfarçada que eu digo nesse caso é tu reconhecer a tua própria força, que a gente não reconhece muitas vezes. Então, acho que a maior lição ou, enfim, dica que eu possa dar sobre recomeço é reconhecer a força que tu tem, saber que tu consegue. Como eu falei, as situações elas não aparecem do acaso. Se apareceu é porque tu tá pronta para lidar. E aí, independente se é da escolha, porque um recomeço pode ser tu perder um emprego e agora o que tu vai fazer? Tu precisa sustentar uma família, exemplo, né? Tem gente que vai empreender, tem gente que vai trabalhar em outro lugar, mas é nesses momentos de dificuldade que tu reconhece quem tu é, o que tu tem que fazer, ou mesmo numa perca bem séria que nem a tua, eu imagino que deve ter crescido anos em questão de meses, porque tu teve que descobrir uma força que você não sabia que você tinha. Exatamente. Mas ela veio muito do teu pai, por exemplo, Sim. porque se ele não tivesse também passado contigo tudo que passou, tu não teria essa parte que é tão importante, né, do pai e da mãe. Então, mesmo que a família seja disfuncional, nossos pais têm as escolhas deles, eles são seres humanos. Que nem uma vez eu lembro que eu disse pro meu pai e pra minha mãe, digo, antes de vocês serem meus pais, vocês são Ari e Marli. Então, independente das escolhas que vocês fizeram, agora eu tenho uma vida que vocês me deram e eu posso fazer alguma coisa com ela. E foi o que tu fez, Luana. Foi recomeçar, reconhecer a força do teu pai. E é isso. Exige coragem, exige você se desprender de muitas coisas. E se é uma escolha sua, não se culpe pelas escolhas. Aprenda a se responsabilizar por elas e trabalhar em cima disso. Do que falta, né?
Acredito que é da Muito minha parte, bom. essa mensagem. Nossa, Adorei. muito bom. Vai dar um corte muito legal essa parte. Meu, muito bom. Muito bom, muito verdade Adorei. mesmo. Adorei. É, Deixa bem reflexivo. Aham. Hoje. que bom. E eu já tô passando bem por essa parte mesmo, sabe? Uhum. Que tu falou da força e de descobrir, me redescobrir cada dia. E faz todo sentido. Sim. Nossa, caiu com uma luva. Muito bom. Sim, aham. Porque a gente começa a olhar, às vezes, até para a história da nossa família, né? Eu lembro que, tipo, na época mais difícil, porque daí quando eu fiquei sem trabalho, eu tive um período bem depressivo. Então, sei lá, era 3 horas da tarde, eu ainda tava deitado na cama. Ou, sei lá, passava um dia sem tomar banho. Porque tava assim, no fundo do fundo, né? E a minha mãe contava as histórias dela, assim, eu ficava pensando, eu sou filha da minha mãe. Eu lembro, minha avó falava, vocês não são filhas da frouxa véia. Daí eu digo, tá, vó, tá bom. Mas isso anos atrás, né? E aí minha mãe, tipo, grávida, morando num sítio, tendo que passar o lajeado, com a égua grávida, ela grávida. E eu pensava, gente, eu tenho essa força em algum lugar Sim. escondido, aonde que tá? E foi ali que eu consegui, ali com o tratamento médico, com a psicóloga, mas também com a minha parte, recomeçar e reerguer. Foi olhando pra força que às vezes a gente não sabe que tem. Exatamente. A gente tem que dar uma cutucada Aham. Ficar catando. pra enxergar isso. Ficar ali, ó. Aham. É. Muito bom. Ai, adorei. Também. Muito bom. Vamos para os quadros, Vamos. então. Ai, meu Deus. Não, Vamos lá. eu tava falando com um colega meu antes de entrar, que ele disse que eu tava muito chique e tal. Ele disse assim, ó, qualquer coisa, Angélica, tu finge desmaio. Tudo bem. Gustavo, ouvi sua dica. Nem precisou, foi tranquilo. Não vai precisar, não. Mas então, vamos para o nosso quadro Maria Fifi. A Uhum. gente quer saber de ti uma fofoca, um perrengue, uma novidade. Tu tem, só pela risada dela. Agora eu olhei pra cá. O quê? Eu tô bem concentrada. Sábado, ferrengue. Duplo, né? Não, ô Luana. Eu vejo alguém. A Luana salvou Ô, Luana. Ó, mas olha, eu vejo alguém se atolar, eu me atolo, Luana. Com o carro. Vocês se atolaram, gente. E eu Ai, sem saber gente. participei do... Não. Eu queria dizer que um spoiler que a Sassá não sabe. Porque assim, a minha mãe teve a ideia genial de sair pela grama. Ela fez isso consciente. Meu Deus. Ela Cara- foi em direção à grama consciente. Aí ela falou Mas não assim, fez sentido certo, aquilo. De certo, não tem problema aí na grama. Eu falei, mãe, mas vai acontecer a gente se atolar. Não. Não, e Atolou. só contando do lado de fora. Elas estavam saindo, porque elas tinham estacionado na grama. A gente foi no aniversário do Anthony. E aí eu e a Ari tínhamos estacionado na Brita. Aí a gente saiu e foi saindo pelo caminho. Aí quando eu olhei, o carro delas estava com a roda girando e não sei do lugar, começou a fazer fumaça. Aí eu falei, para que não vai sair. E aí a Ari que tava dirigindo, ela, tipo, meio que parou num cantinho, assim, do acostamento. E tinha, sabe quando tem muita brita? Sim. E o carro não... E o carro patina na brita. Sim. Aham. Aí daí eu falei, Ari, vai lá avisar elas que a gente vai chamar alguém lá em cima. E eu vou voltar com o carro, a gente puxa, faz uma coisa, sei lá. Eu vou tentar ajudar as pessoas e atolo o carro. Porque isso aconteceu, entendeu? Eu vi uma mulher se atolando, eu me atolei. E aconteceu pela segunda vez agora. Aí eu fui com o carro, daqui a pouco... Ai, não. Ai, não, cara. Eu nunca mais vou ajudar ninguém quando eu ver alguém se atolando. Que vai Aí, falar também. patinou. Daqui a pouco, quando eu vi o pneu, eu tava cravado na brita, eu não consegui sair. Lá foi nós cavar o pneu. Cavar. Aí, daqui a pouco, a Bibi... lembra que a Luana falou que bota um papelão e não sei o quê? Daí assistiu o papelão, pegaram. A gente também tinha papelão. Aí, cavamos a brita, botamos o papelão embaixo. Aí, claro, o Rafa, que é cunhado da Ari, pegou e deu uma ajudada a empurrar o carro, mas daí saiu. Mas assim, gente,
A hora que eu ver o guincho atolando, eu vou dizer tchau, eu vou ligar pra um guincho e eu vou me embora. E eu segui caminho. Exato, o guincho que te ajude, porque eu não vai adiantar nada. Mas, ó, mais uma dica. O teu carro, ele é automático? A partir do momento que o carro automático patina, já era? É. Sim, Já não era? tinha que Não tinha fazer. que fazer? Só que ele tem um modo Sim, de trava. que ele fala que é pra quando tem, tipo, barro, lama, que você coloca. Sim. Ai, tentei botar em nada. Eu acho. Eu tô Agora lado vamos demais esperar aqui, é o que tem. Mas no fim saímos, as duas, deu tudo certo, não precisou de guincho. Porque o Rafa teve que ajudar a gente depois, ele foi O ajudar coitado, né? Ai, mas tudo bem. Mas tá bom. Saíram, Perrengue de Passou, novo. Mais um mais uma atolamento. vez Vamos esperar atolada. que não venha mais um. Se eu ver vocês atolando, dane-se você. Se eu atolar um dia, eu vou te chamar. Se essa saco lá mais uma vez cedo, eu te coloco. Eu Tô faço ficando música. toda. Eu faço música pra você. Esse foi Ai, meu eu perrengue. não tenho, acho, perrengue. Quero ver. Dei uma fofoquinha aí. Como é que foi tua festa, Luana? Que festa? A festa que você foi? Que você não foi, né, Sabrina? Ai, gente. Isso! Me convidou pra uma festa e não foi na festa. Mas foi uma bosta. Mas eu achei Ainda que bem ela que você tinha não achado foi. outras pessoas pra ir. Mas eu achei, inclusive. Só que aí Eu pensei. a gente, Começou de você. a Sabrina me convidou pra ir numa Eu deixei festa. pra última hora pra comprar o ingresso. Eu me perdi. Tá. Eu me perdi no time. Aí eu aceitei e eu disse: tá bom, eu vou porque você vai. Porque, Sim. nossa, é inédito isso, né? A Sabrina e a Ari saírem numa festa, numa balada dessa, mas tudo bem. Então vamos. Fiz o próxima fogo, eu- convidei um amigo, convidei uma amiga. Daí no sábado de manhã fui lá na Duda, convidei a Duda também. Porque a gente tinha viajado a semana inteira, ele esqueceu totalmente. E daí tá, beleza. E à noite a gente foi na gravação do podcast. Eu falei pra ela: ai, daí que horas vocês vão pra festa dela? Ai, acho que a gente não vai. Eu disse: como assim? Eu vou por causa de você? Já comprei ingresso? E aí o meu amigo desistiu, a minha outra amiga desistiu. Daí a Duda comprou ingresso, a Duda ia comigo, né? E a Sabrina e a Ari desistiram. Daí eu disse: tá bom, compramos ingresso, não vamos perder, né? Vamos lá, né? Gente, ai, eu tô muito idosa já, muito velha, eu não Mas a quero festa era mais. legal ou a culpa era tua? Nossa, a festa é ruim. Óbvio. Sim. A festa é Viu? ruim, a Não culpa tô não idosa. é É da que gente. assim, Eu fui na primeira edição e a Sabrina falou, eu quero ir. Eu falei, é ruim, mas eu iria. Ah, por 20 É. reais, né, gente? não, Pelo tava amor de- 30. Ah, tá, é que no começo tava 20. Mas enfim. Mas daí no dia não é pagar 50 Sim, pra Muito ir. ruim, muito ruim, muito ruim. Assim, é que talvez não é o tipo de festa que eu gosto, porque tinha uma galera se divertindo, então, né? Aí eu cheguei lá, Personalidades. daí eu fiquei com dó da Duda, sabe? Daí eu fiquei mais tempo na festa por causa da Duda. Senão eu tinha ficado só 20 minutos e tinha ido embora. Porque eu sou dessas, ultimamente eu fico 20 minutos e vou embora. Não, eu vou achar uma festa pra gente ir. Mas tá eu boa. só vou. Nem que eu pague Eu mais compro caro, o mas só- ingresso e te mostro. Ai, Mando, então tá bom, mando olha foto. só. Gente, acho que perrengue tem vários. Eu tive um ontem, inclusive, que eu tô com a mão ó, alanhada. Meu Deus. Que vezes. Caí? Caiu mesmo. Caí mesmo. Aí passou um carro, eu disfarcei, linda, maravilhosa. Passou. Ai, na rua. Mas eu vou contar um perrengue internacional pra vocês. Ai, bem chique. Um bem chique, um perrengue chique. A gente... Fui eu e uma amiga, a gente fez a nossa... Na verdade, foi minha segunda viagem pra fora. E... Eu não sei se eu peguei Covid, o que aconteceu. Eu vou ser bem sincera pra vocês, porque eu não sei o que aconteceu. Ou se era a comida, que era muito apimentada. A gente começou a ter, tipo, uma virose. E passar mal. Daí começou comigo. A gente tava em Cartagena. E a gente ia pra Sandras. E eu bem faceira, linda, maravilhosa, né? Sentindo já aquela dor do corpo da febre, Aham. sabe? Mas passou. No outro dia eu devia ter amanhecido com uns 39 de febre, assim. Daí a gente tava em hostel, o quarto super lotado. Nossa, Acho que a gente começou a Muito infectar triste. todo mundo, assim, ó. Porque todo mundo do quarto ficou doente. Tinham 8 meninas, cada um de um país e tal. As 8 ficaram doentes. Mas beleza. Daí tinha passeio, não fui no passeio porque não aguentava, né? Sim. Daí, resumindo, a gente só comia batata, que era a única coisa que parava no estômago. A única coisa que a gente come quando tá doente é batata. Batata cozida, batata sopa. Batata cozida, batata frita, tudo que era batata, a gente tava comendo. Aham. E muito Gatorade, porque assim, ó, a gente tava Sim. desidratando muito. E a gente foi numa praia linda, gente. Mas sabe o que é uma praia linda, daquela água cristalina, linda, Ai. maravilhosa? E aí eu olhei pra minha amiga e disse, Pri do céu, eu não tô bem. Eu preciso ir no banheiro. Olhamos.
Olhamos pra um lado, olhamos pro outro. Cadê o banheiro? Não tinha banheiro. Não tem. E aí eu disse pra ela, Banheiro, o que que eu faço? Eu disse pra ela, não vou aguentar. Aí ela assim, então, Angélica, acho que você vai ter que ir na água. Vai ter que virar na água. Na água tem, cristalina. Na água cristalina. Aí, tá, tinha umas pedras e tal. Aí eu peguei e passei aquelas pedras, porque, tipo, o mar era baixinho, não tinha onda, nananã. E ali foi. Mas assim, ó, era só água, gente. Sim, Tipo, não estava- tinha é outra virose. coisa, era uma virose. Sim. Só que aí depois a gente foi ver as fotos da. A gente foi ver as fotos da viagem e tem várias fotos de eu ali naquele momento lindo, maravilhoso. Bem plena. Acho que elas tiraram, mas elas não se tocaram de que eu que tava você lá no teu momento. no meu momento Você tava plena, meditando. meditando. E aí eu olhava e falava, gente, mas eu tô ali, né, evacuando, cagando assim, linda, maravilhosa. E, Passando e as mal. meninas, né, com as fotos. Ai, que né? lindo esse lugar. Ai, que lindo esse lugar. E, tipo, eu meio de lado, me ajeitando. Várias fotos daquela. Gente, que ódio. Não, que ódio, assim, né? E aí eu saí. Só que assim, eu saí, tipo, e me limpei o máximo que eu conseguia. Aí a gente foi pra um outro lugar que era um trampolim. E daí as meninas, Angélica, teu maiô tá sujo. Ai, capaz. Ai, eu andei e a gente andou a ilha inteira praticamente. Ai, Angélica. Ninguém te avisou. Ninguém me. Ou não viram também, Sim, né? sim. Porque tava todo mundo meio mal, e enfim. E a gente foi parado, inclusive, pela polícia aquele dia. Meu Deus. Tipo assim. Foi o dia, então. Não, Que foi não o era dia. pra você ter saído de casa, Não. entendeu? Não. Aquele dia foi muito engraçado, porque daí a Andressa pegou o bug e dirigia, a gente parou numa blitz, eles pediram carteira, daí nós com dor de barriga, tipo assim, tudo acontecendo naquele dia. Aí Senhor, eu só preciso chegar Preciso- pra ir no banheiro. eu preciso chegar no rosto sã e salva. Daí eu lembro que a gente foi num trampolim, ele era super alto. E aí chegou eu e a Andressa, daí disse, Angélica, tu tá suja, tá? Eu disse, não, mas eu vou pular aqui e depois eu dou um jeito Dou de um me limpar, jeito. né? A gente chegou, eu lembro que foi nós duas, assim, na pontinha do pé, quando a gente olhou pra baixo, tipo assim, era muito alto. Não vai. Aí eu e a Andressa, assim, eu acho que a gente não vai, né? Não, não vamos. Aí pegamos, voltamos. Aí veio uma criança, acho que ela tinha uns 5 anos de idade. Sabe assim, aquela criança do Monstros S.A.? Sim. Bem faceirinha, andando com o seu colete. Ela pegou e pum, disse Pulou. assim, mas a gente é uma cagona, né? Daí eu digo, não, uma cagona eu já tô, então assim, ó, não preciso passar por outro perrengue. E dali, assim, ó, dali foi, a cada passo que dava, tinha oportunidade, eu ia no banheiro, porque não tinha como segurar. Então foi, eu acho que um perrengue bem chique. Foi um perrengue bem chique, Nas águas entendeu? cristalinas. Quem que vai ter essa oportunidade? Uma virose Eu não vou ter internacional. essa oportunidade, entendeu? Nas águas cristalinas do Mar do Caribe, passando nosso perrengue. Mas enfim, ficou a história. Depois a gente contava e a gente se matava de dar Ai, risada. imagina ver as Não, fotos, deve se mijar Não, vi as ali. fotos, tudo. Eu pensava, por que vocês tiraram foto? Bem na hora do meu momento. Bem na hora Não do meu momento. precisava. Mas foi, tirando isso, foi uma viagem muito, legal. muito legal. Muito Ah, legal depois a mesmo. gente dá risada. Depois a gente dá risada. Vamos pro Toma Lá da Cá, então. Vamos tomar lá da cá. Seu cônjuge recebe uma oferta de emprego incrível em um país estrangeiro, mas a mudança significaria deixar para trás sua carreira, família e amigos. Você abriria mão da sua vida atual para apoiar a carreira do seu cônjuge? Misericórdia. Se me bancasse, sim. Olha, eu não. Sabe que eu vou ser muito honesta com o que eu vou falar agora. Que nem a gente tava falando, né? Uma mulher guerreira, uma mulher cansada, né? Mas eu não ligaria de ser esposa troféu. Eu não. também não. Hoje, porque assim, ó, eu ia trabalhar em alguma coisa lá. Sei lá, ia fazer blogueiragem. Ah, eu ia Né? toda Tipo- de casa. Sei lá, Angélica, a gente vai pros Estados Unidos, por exemplo. Eu vou trabalhar, vou ganhar muito bem. E aí tu faz o que tu quiser da vida. Eu montaria um blog de viagem, daria altas diquinhas pra fazer compra. Eu iria. E às 4 da tarde no café. Oi, gente, vim aqui no café tal. É, quase não gosto Peguei de esse café. cafezinho aqui, daí. Eu também. Não, Muito bom. eu iria. E você? Primeiro que marido, né?
Não, vamos supor aí. Assim, vamos agora supor. sim, vocês Não, estavam tô falando de brincando. uma suposição. Isso, é uma suposição. Exatamente. Agora, se a gente vai pra realidade, é outra Não, é pra coisa. suposição. Você voltamos. abandonaria? Óbvio. Tá, né? tá bom. Já tô lá. Já ia assim, ó, fazer aqueles café, colocar aquelas músicas francesas que é linda, maravilhosa. Sim, ó, Fazer um blog. Nossa, iria super. com certeza. Por 2 milhões de reais, você toparia trocar de profissão e correr o risco de não gostar dela? Obs, não pode ficar sem trabalhar só porque ganhou 2 milhões. Parece aquela coisa de vender a alma, né? Por Uhum. dinheiro. Exatamente. Né? Assim, ó, gente, pelos altos perrengues que eu já passei, eu teria que ter alguma afinidade com essa outra profissão, porque a gente não tem certeza de nada, né? Aham. Vamos combinar. Mas se eu tivesse qualquer afinidade, trocaria. Agora, se não tivesse, sei lá. Não sei, não me vem nem nada na Você cabeça, corre o assim, né? risco, assim, você corre o risco. Mas Pode eu tô- ser que você goste ou não goste, você não sabe qual profissão que é. Mas a todo momento a gente corre risco. Você trocaria? 2 milhões, né? 2 milhões, né? Eu trocaria, eu acho. Ah, eu É. trocaria. Tipo, olhando pela parte Amo bem minha profissão, prática. adoro, amo. Ei, não, É. não entendam errado. É. Mas é que 2 milhões resolveria muita coisa nesse momento. É isso que eu penso. Assim, uma parte bem racional, bem prática. Tipo, adoro o que eu tô fazendo agora. É muito legal, gosto muito, mas. Bem 2 capitalista, milhões. sim. 2 É, milhões. 2 milhões. É isso. Estamos milionários. Se alguém quiser ir oferecer, a Isso. gente tá. Se alguém Tá tiver essa postos. ideia. Ai, muito obrigada por ter Eu que vindo. agradeço. Topado, esperado, ter imagina. tido paciência com a gente. Remarcado e remarcado. É, porque o recomeço que a Angélica falou no começo do podcast é que realmente a gente teve as nossas mudanças. E a Angélica era pra ter vindo já faz uns 3 meses mais ou Desde o menos. tempo É. do Orion, ela já tava Sim. na nossa lista desde o Exatamente. começo. Aham. E aí não dava certo e não batia daí mais os horários, daí a gente não tinha organizado tal coisa. Mas enfim. Deu certo. Vim na Vem. hora que era pra vir. Exato. Perfeito. Ai, muito Sim. obrigada mesmo. Não, eu Adoramos. agradeço de verdade o convite. Foi tão legal falar bom. sobre. A gente falou tantos assuntos, né? Mas Sim. eu acho que o principal é de recomeçar e reconhecer a própria força que a gente tem. Então, pra mim, foi muito gratificante. Estou com meu coração quentinho. vamos que bom, dizer que assim. bom, que bom. E espero que essa mensagem ela propague e ela faça bem pra quem for ouvir. E principalmente, assim, ó, mulherada, homens também, por gentileza. A partir do momento que vocês estiverem apáticos, insatisfeitos com a vida de vocês, não se prendam no passado, não se prendam no apego e recomecem, porque recomeços podem trazer coisas bem diferentes que você não estava esperando. Exatamente. É isso. Perfeito. Sim, obrigada mesmo. Venha meninas. mais vezes, tá? Com Fique à certeza. vontade. Se rolar convites, estaremos Sim, aqui. pode deixar. Falar de outros assuntos. Beijo. Até mais. Beijo, E gente. até a próxima. Obrigada, até mais.